Tipo date, chegou a hora da gente falar um pouco mais sobre esse tipo aqui tão especial dentro do JavaScript que a gente utiliza basicamente toda hora quando a gente vai fazer um sistema, uma API, um consumo de dados, enfim, em que a gente vai trabalhar de verdade com sistemas, beleza? Primeiro eu coloquei aqui, eu fiz uma doc só para me auxiliar aqui para que a gente possa ser direto, eu coloquei dois links bastante interessantes que você pode clicar e ler mais sobre essa documentação. O que eu estou passando aqui para você é só um resumo e eu recomendo fortemente que você depois busque mais alguns detalhes e até armazene esse link aqui para suas futuras referências, beleza? Primeira coisa que a gente precisa destacar aqui, que é o date, ele é um tipo específico do JavaScript. Diferente de um tipo numérico, por exemplo, que você pode utilizar ele basicamente é da mesma forma nas outras linguagens, seja PHP, Python, Ruby, Java, enfim, números são números, string, texto são strings, ali salvo algumas pequenas diferenças, tá bom? Mas a data não. Como eu disse, cada linguagem implementa a data de uma forma, beleza? E no JavaScript ele tem as suas próprias implementações, beleza? Que não são assim uma das melhores implementações e até por isso que depois eu recomendo a utilização de duas bibliotecas que eu vou passar no finalzinho dessa aula, beleza? Outro detalhe importante também é que possuem métodos próprios para manipulação de get e set, beleza? Isso significa que se você quer, por exemplo, uh, fazer algo com ele, não é simplesmente atribuir um valor para ela. Você precisa utilizar alguns métodos e são melhores utilizados com bibliotecas externas. E como que se declara uma variável do tipo date no JavaScript? Como a gente já comentou, eu posso declarar new date, que ela inicializa com uma data e hora atual do seu computador, beleza? Então, se você estiver fazendo um programa JavaScript do lado do front-end, fique atento que ele vai pegar a data e hora do navegador do cliente. E sim, se tiver errado, pode acontecer algum problema lá, beleza? A gente também pode inicializar uma data passando alguns parâmetros para ela, como year, month, date, hours, minutes, seconds e milliseconds. Milissegundos. Se a gente ocultar algum desses valores, por exemplo, eu não sei que é milissegundo, ele vai vir como zero. Eu não sei quantos segundos, ele vai vir como zero, tá? Então, ele vem como zero por padrão. E ainda eu posso declarar uma nova data utilizando um dateString, ou seja, a partir de uma string pré-determinada, ou seja, a partir de um texto que ele tenta ler ali uma data, tenta reconhecer uma data, beleza? Existem alguns métodos que são os principais métodos que a gente pode utilizar, em que são o get e o set, beleza? Então a gente tem get date, month, full year, hours, minutes, seconds, beleza? Fique atento só aos ranges de trabalho. Então, por exemplo, o set ou o get e o set day, ele trabalha com o dia da semana, tá bom? Então, eu já caí aqui, por exemplo, em várias pegadinhas, falando assim, eu quero pegar o dia do mês, mas na verdade eu estava pegando o dia da semana. E ele trabalha de 0 a 6, tá bom? Então, fique atento a essa situação, que o 0 num dia da semana específico, daí vem o 1, vem o 2 até o 6, tá? O date, ele retorna e define o dia do mês, que daí ele vai de 1 a 31, o month, ele vai do 0 ao 11. Então, de novo, fica essa questão. O full year, ele define um ano, beleza? Aqui ele não tem range, porque daí ano é ano com 4 dígitos, ele retorna, define uma hora no formato 24 horas, que vai do 0 ao 23, minutos de 0 a 59, segundos de 0 a 59, sem nenhuma novidade, beleza? Vamos agora começar a brincar aqui. Então vamos imaginar que eu quero fazer uma data de nascimento para alguma pessoa, que no caso sou eu. Tá? Então você já sabe que se eu declarar uma variável sem passar nenhum tipo de parâmetro para ela, estou falando no caso do date, ela vai pegar a data e hora atual. Então eu pegando aqui e gravando que eu estou no dia 19, 2022, abril 11 minutos e 9, beleza? Então eu estou trabalhando com essa data aqui específica. Só que óbvio que nenhuma pessoa que está aqui, está nascendo que está apresentando, está nascendo nesse momento. No meu caso, eu nasci em 1982, em dia 18 de fevereiro de 1982. A hora eu não sei, minha mãe sabe, eu inventei uma hora aqui, 6 horas da manhã, beleza? Então eu coloquei aqui que eu estou inicializando uma data com 1982, o mês é fevereiro, lembrando que o índice do mês do JavaScript começa do zero, janeiro é 0, 1 é fevereiro, então vai aqui February,
e eu tenho aqui dia 18, ok? E horário 6:00. Eu também poderia colocar isso daqui, que ele manteria o 0 como padrão, beleza? Ainda existem formas de inicializar uma data, beleza? Quando eu passo uma string. Veja que eu passei essa string aqui no formato de data que ele pode reconhecer. Então ficou February 18, 1982, beleza? Ele também vai manter o mesmo resultado, tá? Se eu alterar aqui para 7, ele vai colocar aqui 7 horas, beleza? Mas ele ainda reconhece com outro formato chamado formato ISO, que é esse formato aqui todo estranhão, beleza? Que ele vem o ano, tracinho o mês, tracinho o dia, T de time, 900.000 como time zone, que é, no caso aqui do Brasil, a gente está a -3. Então, se eu colocar aqui, eu vou voltar 6 mais 3, dá 9, beleza? Então, por isso que ele colocou aqui 900, ok? Então, se eu colocar aqui, ó, esse born date, você perceba que ele ficou com 6 aqui, mas eu estou declarando ele como 9, beleza? Por conta dessa situação. Se eu colocar aqui 300, você aqui com 00, ele vai voltar para esse caso, beleza? Depois você pode ir alterando o time zone aqui, ok? Ainda ele tem alguns métodos que a gente pode trabalhar, tá? Nesse caso aqui, quando você mostra console.log como born date, ele vai utilizar o método padrão, que é esse método aqui, toString, que ele vai retornar a data nesse formato aqui, que eu vou chamar de formato internacional. Beleza? Se você utilizar esse outro método aqui, ó, toIsoString, ele vai mostrar naquele método, nesse formato aqui que a gente mostrou. E é importante você entender isso aqui, só abrindo um parêntese, logo de início, como trabalhar com data, porque normalmente é desse jeito que os bancos de dados e que as APIs retornam para a gente, beleza? Normalmente elas não retornam desse jeito. Então é importante você entender que você pode criar uma variável do tipo date a partir de uma string que o banco de dados te fornece ou que uma API te fornece. E normalmente a boa prática diz que eles precisam fornecer no formato ISO sem fuso, beleza? Sem fuso horário. Ainda nós temos aqui a possibilidade de chamar alguns métodos independentes, como dia, beleza? 18, mês 1, ano 1982. Mas veja que o getMouth, ele retorna do range de 0 a 11. Então, se você quer mostrar correto para o seu usuário, você precisa somar 1 aqui para ele ficar como mês 2 e daí não induzir o usuário a qualquer tipo de erro, beleza? Eu ainda posso fazer mais algumas coisas. Como, por exemplo, eu posso calcular aqui a idade rapidamente. Então, eu posso declarar mais uma variável aqui como today, aqui eu declaro new date para pegar a data e hora atual. Eu coloco aqui console.log e aqui eu vou colocar idade, beleza? Eu vou colocar então, veja que eu vou pegar para calcular a idade, eu vou pegar o today.getFullYear menos borndate.getFullYear, beleza? E assim eu posso colocar deixa eu colocar aqui today. E assim eu posso colocar a idade atual dessa pessoa aqui, colocando 40 anos. E assim ele vai trabalhar naturalmente. Se eu colocar aqui, diminuir 1 ano, ele vai aumentar a idade aqui. Então eu ainda posso utilizar alguns métodos para fazer alguns cálculos e tornar o meu programa ainda mais dinâmico, calculando, por exemplo, a idade atual dessa pessoa, beleza? Eu recomendo fortemente você acessar essas referências. De novo, essa aula é bastante importante porque as datas é um assunto primordial dentro do JavaScript e eu recomendo você consultar isso aqui logo na sequência. E eu ainda recomendo a utilização em projetos em que você vá trabalhar, como projetos React ou Node.js, e uso de bibliotecas externas que auxiliam e muito o nosso trabalho, beleza? Como, por exemplo, a biblioteca Moment.js e a biblioteca
Date, FNS, beleza? Essas duas bibliotecas aqui, elas auxiliam por quê? Porque elas já possuem muitos métodos em que elas não só vão fazer a manipulação mais fácil dessas datas, beleza? Mas também elas vão apresentar essas datas de uma forma mais amigável numa possível interface, beleza? Eu estou apresentando essas bibliotecas aqui só para você saber que existe, mas nos projetos que a gente for desenvolver, a gente vai fazer a utilização no momento correto.